gente vai voltar novamente a um ponto que nós já olhamos no passado, que é sobre a questão de missão e visão, né? Mas agora complementando um pouco essa ideia, né, a aplicação dela. A gente vai até tentar usar um exemplo aqui, né, um exemplo bastante simples, mas que demonstra a importância de nós termos sempre em mente a questão da nossa visão e a nossa missão, né, ou a nossa missão e, na sequência, a nossa visão. E quando a gente entende isso, isso é importante, porque quando nós fazemos alguma coisa sem entender a razão, né, ela fica meio solta, a gente não valoriza. Né? Para vocês terem uma ideia, essa semana, que depois de 50 anos, 50 não, vamos lá, entrei na escola, aí meus 35 anos, depois de 35 anos, eu fui usar a fórmula de Pitágoras. Nunca sou para que usar esse negócio. E agora eu usei. Então, agora eu vi que faz todo sentido, que aquilo me ajuda muito, que aquilo me ajuda a não perder tempo, a não fazer a coisa errada, a fazer a coisa segura, mas planejada. Né? Então vamos lá. Então eu vou colocar para vocês aqui aquilo que nós já falamos lá no passado com relação à questão da visão ou da missão e da visão, né? Só relembrando lá, então, a missão, ela tem, parece que um cunho mais de delegação, é alguém que recebe uma incumbência, né? É um delegado. A missão é aquilo que a empresa, no caso aqui, nós estamos pegando a empresa como exemplo, né? A empresa faz ou quer fazer como organização. Os termos são os mais variados, mas em suma reflete o papel da empresa junto ao mercado onde atua. Os verbos desenvolver, promover, acompanhar, inovar, entre outros, são usados com frequência na definição da missão da empresa. Né? Então é aquilo que a empresa ela quer fazer, né? Aquilo que está se propondo a fazer. Ela foi designada para fazer alguma coisa e aí ela define o que ela vai fazer. E a visão, ela tem, parece que mais um cunho de identidade, como é que ela vai ser conhecida nesse negócio, né? Visão é aquilo que a empresa é ou pretende ser em um dado espaço de tempo. Tem a ver com o futuro e invariavelmente envolve metas e objetivos que a organização pretende alcançar no futuro. Como já foi dito, que esses conceitos são parte do planejamento estratégico, a definição da visão envolve analisar o que a empresa tem no momento, em termos de capital físico, financeiro e intelectual, e como pode usar isso para atingir as metas desejadas ao longo do tempo. Os verbos como ser, situar, alcançar, entre outros, são bem cotados para ajudar na definição da visão. Legal. Então, se a gente pegar essa ideia, né? Então nós já falamos lá, vocês fizeram até um trabalho de dizer qual que era a missão da igreja, né? Então, a igreja, todos nós, dependendo de qual seja a denominação, ela tem uma missão, que foi dada por Jesus, que é fazer discípulos. Tá bom. Agora, aonde que entra, talvez, a ideia da visão? Se a minha missão é fazer discípulo, eu tenho várias formas de cooperar em fazer, em formar um discípulo. Aí entra a ideia da visão, né? E aí também entra a ideia que nós falamos na aula passada sobre a questão do ministério, sobre a questão do chamado, sobre a questão dos dons, que Deus nos deu habilidades para fazer algumas coisas dentro dessa, sem mudar a nossa missão, né? Então, eu vou continuar apresentando aqui. Eu coloquei esse quadro aqui só para a gente ter uma visão boa, explodida do negócio. Então, vamos lá. Então, aqui a gente vê uma única coluna de missão, ou seja, nós temos uma única missão. A missão é para toda a igreja, né? Ela tem uma. Agora, como nós alcançamos
esse objetivo, né? Como é que nós trabalhamos dentro dessa missão? Bom, dentro de uma missão eu posso ter várias visões. Não é uma visão da missão, né? Na verdade, a missão não nasce da visão, mas a visão nasce da missão. Confuso, né? Confundi o coco de vocês, né? Então, a visão não é ela quem gera a missão, mas sim a missão é quem gera visão, ok? Então, para uma missão, nós temos várias visões. Dentro de cada visão, nós temos e precisamos das motivações certas para poder fazer com que a gente evolua na nossa visão, né? E um outro elemento, né, que nós estamos enriquecendo são esses dois pontos, a motivação e também as oportunidades, ok? Vamos pensar aqui, vamos olhar um pouquinho aqui esse exemplo que eu estou utilizando aqui, tá? Então, missão. Bom, nossa missão, independente de qualquer coisa, é fazer discípulo de todas as nações. Nesse caso aqui, qual que é a visão? Qual que poderia ser a minha, ou a tua, ou a visão das professoras lá da escola bíblica, da classe de crianças, né? Qual que é a visão? Bom, ela quer ser referência, e quando diz referência, ela quer ser especialista, né? O especialista é aquele que sabe fazer muito bem uma determinada coisa, né? Ela quer ser especialista na evangelização de crianças no bairro onde mora, né? Então essa é a visão dela, ela quer ser especialista. Qualquer um que perguntar, puxa, quem é a pessoa que tem um trânsito muito bom, né, no meio das crianças, que sabe se comunicar com elas, sabe apresentar o evangelho, sabe cativar essas crianças? Quem é? Aí vão lá, é a pessoa, é o fulano de tal, é a fulana de tal, né? Então ela passa a ser um especialista, né, na evangelização de crianças. Legal. E aí entra o ponto, motivação. Motivação a gente pode entender como se fosse o combustível que nos move. É o combustível que vai fazer com que você persista na missão e você persista também na sua visão, que é ser especialista. Ser especialista não é fácil, né? Ser um especialista de evangelização é ainda mais difícil. E ser um especialista de evangelização de criança é mais difícil ainda. E dependendo do bairro que você mora, é mais difícil ainda. Então, ou seja, você precisa, né, de um bom combustível, não pode ser um combustível adulterado, porque senão você vai ficar no meio do caminho, né? Então, a motivação é o seu combustível. E quais seriam, né, um exemplo aqui dessas motivações? Bom, eu amo as crianças, tenho um amor pelas crianças. Eu amo falar de Jesus. Então, tem dois elementos aqui que se combinam, né? Dois amores, amor pela criança e o amor por Jesus e por falar da sua palavra, né? E além disso, eu quero vê-los crescendo com valores e sendo adultos que também ajudem na evangelização de crianças, porque essa foi a experiência delas. Elas foram evangelizadas, elas foram cuidadas, elas foram tratadas de forma correta e por isso elas também vão querer replicar esse mesmo trabalho, né? E também eu quero que sejam respeitadas na sociedade. Então, assim, a gente pode elencar uma série de motivações, né? E isso é muito importante, irmãos, porque pro atingimento do nosso objetivo, para nós conseguirmos ser, né, fazer e ser aquilo que nós desejamos, fazer aquilo que a missão nos delegou a fazer e sermos aquilo que nós nos propomos a ser, um especialista, a gente vai ter bastante dificuldade no sentido de obstáculos. Nós vamos ter muitos obstáculos, né? Agora, o que nos faz superar obstáculos? É a nossa motivação. É a nossa motivação que vai determinar a nossa força, né?
como cristãos, nós já passamos e vimos tantas coisas, né? No mundo, e até algumas coisas que acontecem dentro da igreja que a gente se entristece, a gente chateia. E por que nós não desistimos ainda? Porque nós temos uma motivação forte, né? A nossa motivação, ela está presa, obviamente, à missão, e ela está presa também à nossa visão, e nós sermos cristãos que dê exemplo, que consigam superar. A gente vai falar um pouco mais tarde sobre a questão de maturidade, né? Nós somos cristãos maduros, então isso precisa estar contemplado quando a gente se propõe a fazer alguma coisa. Quando nós desenhamos a visão, a gente pode ter certeza que vai vir os empecilhos, vão ter as dificuldades, mas elas fazem parte do negócio, né? E a gente vai ver também que essas dificuldades é que nos faz crescer, que nos faz aprender, né? E aí por diante. Legal, vamos dar continuidade, né? Então vamos lá. E aí eu coloquei, destaquei até em vermelho, né? Já que a motivação é o combustível que nos move, quanto mais sólida as nossas motivações, quanto mais puro for o nosso combustível, ou menos adulterado o nosso combustível, menos chance de desistirmos no meio do caminho, né? Menos chance de nós desistirmos, de nós pararmos, de a gente olhar e falar, puxa, não vale a pena, não vou conseguir, não vai dar. E a gente pode, de repente, usar um monte de subterfúgio para justificar o nosso fracasso, né? Geralmente o nosso fracasso ele se dá por conta das nossas motivações, não por causa tanto das barreiras, das dificuldades que nós encontramos no meio do caminho, né? Então, quanto mais sólidas as nossas motivações, mais claras para nós mesmos, mais visíveis, mais coerentes, menos chance de nós desistirmos no meio do caminho, né? E essa parte aqui, parece que eu adiantei um pouquinho, porque o próximo ponto nós falamos de oportunidade, né? Aqui diz, mais oportunidade nós vamos esperar cair no colo. Não, nós vamos buscar e se porventura não existir, nós vamos criar. O teu combustível te permite não só andar por estradas asfaltadas, plenas, com iluminação, com sinalização, com acostamento. Não, ele te permite também andar no meio do barranco, no meio do mato, derrubar parede. O teu combustível, que é a tua motivação, ela tem um papel fundamental. E, de novo, nós muitas vezes desistimos de algumas coisas porque nós estamos mal fundamentados, nós não tínhamos as motivações ou não investimos nas motivações certas para fazermos as coisas acontecerem, né? E aí vem a questão das oportunidades. O que é oportunidade? Não é aquilo que alguém vai me dar, Zeca, vai lá e faz. Então, e se ele não mandar eu fazer, me tiraram a oportunidade. Não é dessa oportunidade que nós estamos falando. Ou, dependendo do teu combustível, você sempre vai depender que alguém coloque alguma coisa para você fazer, dê alguma coisa para você fazer, mas se você tem a missão que vem de Deus, se você tem uma visão, e com essa visão que Deus te deu, Ele te dá o ferramental, que são os dons espirituais também, né? Você precisa ir atrás e saber aonde você consegue desenvolver essa visão. E aí você tem algumas opções, né? Na igreja, nesse caso aqui, de lidar com as crianças, com os filhos dos membros, né? Então, ou seja, você fica sentadinho, esperando a Irmandade chegar, levar os filhinhos e você vai cuidar deles, né? Esse aqui é uma oportunidade. Não tem essa oportunidade na igreja, porque já tem as pessoas que estão fazendo isso, e eu não me encaixo, eles não me deixam entrar, então eu vou ficar sentadinho aqui e não vou fazer nada. Bom, se você de fato tem a missão, se você tem a visão e se você tem motivação, bom, na igreja a coisa não vai rolar. Então, eu estou vendo que ali num campo de futebol perto da minha casa, as crianças, tem um monte de crianças sempre reunidas ali, e eu vou procurar cavar uma oportunidade para falar do amor de Jesus para essas crianças, para evangelizar as crianças.
Ah, você não tem um campo de futebol? Fala, tem a praça. Geralmente as crianças estão lá brincando na praça ou na casa de um amiguinho, enfim, né? Para vocês verem como a questão da motivação ela é muito importante, porque dependendo a gente para no primeiro obstáculo. Na verdade, tem coisa que não é nem obstáculo. Aquilo lá é uma lima que Deus colocou para você poder afiar a sua faca, o seu facão, para você sair a campo e desbravar as coisas tão grandes e maravilhosas que tem para se fazer em se pregar o evangelho. A gente vê isso a partir, né, dos desafios de Paulo, né, dos apóstolos como um todo, né, José, o que ele passou, Moisés, eles poderiam ter parado no meio do caminho, né, mas eles tinham uma visão, eles tinham uma missão dada por Deus e eles estavam super motivados a fazer acontecer. Então, complementando a questão da ideia de missão e visão, hoje nós entramos com mais 2 pontos aí, que é a motivação e também as oportunidades, ok?